caminhos do Santa Cruz na Série C estão traçados e nesse vídeo aqui a gente vai analisar como ficou essa tabela do Santa Cruz no seu retorno à terceira divisão, porque desde já, quando a gente olha para a tabela, já fica uma sensação de que as coisas não ficaram muito equilibradas. Primeiro, porque o Santa tem 10 jogos fora e apenas 9 em casa. Isso já é uma desvantagem considerável. Um outro ângulo que a gente pode observar aqui é o peso dos jogos fora de casa. Partidas contra as principais equipes da competição, Guarani, Brusque, Paysandu, Barra, Botafogo, elas vão acontecer fora do Recife. Mas eu acho que isso aí até que tem dois lados e nesse vídeo a gente debate. Agora, o que realmente salta aos olhos é essa largada de Santa Cruz. Porque das 6 primeiras rodadas, 4 são fora de casa. Cássio, são vários ângulos para a gente começar a analisar essa tabela, mas nenhum deles é positivo, concorda? Fala, Fred. Essa tabela da Série C é a primeira vez que o Santa vai jogar nesse modelo, tá? Esse modelo de turno único, ou seja, 19 rodadas. A última vez que o Santa Cruz tinha jogado, em 2021, ainda era aquele modelo de 2 grupos de 10. Naquela ocasião, o Santa foi lanterna do grupo A, com 2 vitórias, 6 empates e 10 derrotas, foram 18 jogos. Dessa vez são 19. E é esse número ímpar que gera essa questão de, obviamente, metade da competição joga 10 em casa, metade joga apenas 9 partidas, como o Santa, e a ordem é a classificação do último ano, ou seja, os 4 que vieram da Série B, os 6 seguintes da classificação, ou seja, do 5º ao 10º, ficando com 10 mandos, depois do 11º até o 16º da Série C do ano passado, e os 4 que vieram da Série D, caso do Santa Cruz, que foi o vice-campeão da Série D. Então o Santa acaba tendo 9 mandos e 10 jogos como visitante, e obviamente isso faz muita diferença, mas para ser coerente com o que eu sempre falei em relação ao regulamento da Série C, é um campeonato muito acessível em termos de modelo. Querendo ou não, você pode passar... Você sempre cravou, Cássio, como a divisão mais fácil de conseguir o acesso. De acesso. Porque uma campanha mediana, você entra na zona de classificação final para num tiro curto ali de repente subir. Ou seja, você basta ser o 8º lugar entre 20 clubes. Você não precisa ser, como na Série B, 38 rodadas e agora ser 4º lugar, agora até 6º no máximo e ainda ter que encarar o mata-mata. Na C você pode jogar 19. E a grande vantagem aqui é que não é um mata-mata depois que passam 8, né? E ainda vai ser um quadrangular e aí condições de igualdade, 3 jogos em casa, 3 fora, porque aí na Série B ainda vai ter vantagem do empate, na hora do mata-mata, quem tiver a melhor campanha, e no caso da Série C, na hora que vai para a segunda fase, o processo zera. A única diferença é que quem ficou nas 4 primeiras colocações vai ser mandante na 6ª rodada, na última rodada, mas tirando isso, não tem nenhuma diferença. A questão é que, um último ponto, esse é o último ano com esse regulamento, tá? Como a Série C está no modelo de transição, foi anunciado lá em 1º de outubro pela direção da CBF, que foi mudando tudo, o próximo triênio, e nesses 3 anos a Série C ela vai ser modificada de forma gradativa. Nesse ano vão cair apenas 2. Até isso é bom para o Santa, tá? Porque se de repente as coisas não derem certo, não é Z4, é Z2 esse ano. E porque vão subir 6 da Série D. Então vou ter 24 times na Série C do ano que vem. E ainda depois mais uma nova situação para ter 28, e aí sim o formato definitivo. Ou seja, ela dá 8 vagas, Fred, para ir para a segunda fase, e até o risco de cair é menor agora em relação às outras. Porque até isso vai ser mais fácil em relação aos últimos anos, onde caíam 4, agora caem 2. E falando agora do jeito que você trouxe da largada, ou seja, fazendo essa explanação, por que o Santa tem 9 mandos e em relação ao que significa esse modelo de divisão de acesso, comparando com Série D e com Série B. Série B que é muito mata-mata, é um problema, e o Santa sabe muito bem a dificuldade que foi, o trabalho que deu para sair. Esses 4 jogos, como fora de casa, nas 6 primeiras rodadas, eles ainda têm, primeiro, além de desnivelar, gera o problema o nível dos times que o Santa vai enfrentar. Porque nas 4 primeiras rodadas, ok, tá? 2 jogos em casa e 2 jogos fora, 3 jogos do Nordeste, estreia contra Itabaiana como mandante. A gente não está falando, embora tenha a foto da Arruda no fundo,
O Santa vai tentar reabrir o Arruda com a capacidade, sei lá, limitada a 20, 25 mil pessoas, sei lá, 30 mil no máximo. Mas se não conseguir, vai ser a Arena Pernambuco. Bote o Santa como mandante, porque por mais que o Santa esteja falando que vai reabrir o Arruda, mas assim, veja, o Santa já falou muita coisa também, e também não dá para pegar, falou, tipo, se estrear no Arruda, ótimo. Agora eu não tenho muita segurança que 4 de abril o Arruda está preparado para receber 25 mil pessoas, não. Mas se tiver, ótimo. De toda forma, o Santa vai ser o mandante contra o Itabaiana, depois 2 jogos fora de casa, contra o Floresta, lá no Domingão, na região metropolitana de Fortaleza, e contra o Confiança no Batistão. Volta para o Amazonas, que é um time que caiu da Série B, então, ou seja, você pega assim, a Amazonas, você pode olhar no primeiro olhar, não, mas veja, esse time estava numa divisão acima, é um time que jogou a Série B do ano passado, e aí vem para mim o grande problema, porque aí você fez 2 jogos em casa, 2 jogos fora, vai para 2 jogos seguidos no interior de São Paulo. Não é muito comum não, tá, Fred? Primeiro, vai pegar o Guarani, que ficou um triz de passar de fase do Paulista, mas mais do que isso, é um time que ganhou muito dinheiro numa venda do Palmeiras esse ano, que ele tinha um jogador do Palmeiras, que ele tinha um percentual enorme dos direitos econômicos, e conseguiu fazer muitas contratações. E a Inter de Limeira, que subiu com o Santa, junto com o Santa no ano passado, e vai ser essa sequência, ou seja, dia 2 e dia 9, são jogos, um jogo a cada semana, né? Ou seja, você não joga quarto domingo, é só domingo, domingo. Então o Santa vai lá para o Brinco de Ouro, volta para o Recife, depois vai lá para Limeira para enfrentar. E aí, na hora que você olha esses resultados, isso já é 1/3 da primeira fase, Fred. Nesse 1/3 da primeira fase, com o que o Santa tem hoje, 24 de fevereiro, porque as coisas podem mudar, né? Até 4 de abril, você anunciou o Claudinei Oliveira pouco antes de a gente começar essa gravação, vai dispensar algumas peças, deve fazer algumas contratações. Essa folha de R$ 1.200.000 que não parece em campo, enfim, o Santa vai tentar ajustar, mas precisa ajustar, porque esse primeiro terço da tabela, eu acho que já pode ser muito problemático em termos de classificação, mesmo ressalvando o que eu falei há pouco, de que a Série C ela dá muita oportunidade de você passar de fase, de você brigar pelo acesso. Perfeito, Cássio. Só para ilustrar um pouco de como estão os adversários do Santa nesse recorte de começo de ano, o Itabaiana, time que o Santa enfrenta na estreia, está na semifinal do Campeonato Sergipano, que é a obrigação do Itabaiana. Não tem nada aí fora da realidade. O Floresta foi até a semifinal do Campeonato Cearense, diria que missão cumprida. Caiu nos confrontos contra o Ceará. O Confiança, inclusive, enfrenta o Itabaiana na semifinal do Sergipano, e aí no caso do Confiança, eu diria que a obrigação para o Confiança é disputar a final. O Amazonas, lá o campeonato é nos moldes dos anos 90, o Amazonas venceu o primeiro turno do campeonato estadual, tá? E está jogando o segundo turno agora. O Guarani, você já trouxe a informação, né? O Guarani, até o último instante da primeira fase do Paulistão, estava no G8 e acabou terminando na 9ª posição. A Inter de Limeira, Cássio, joga a A2 do Paulista e faz um A2 muito ruim, tá? Nesse começo de temporada, é apenas a 11ª colocada. Esses são os 6 primeiros jogos. Quando volta pro Arruda, pega o Volta Redonda, que é um time que joga o Campeonato Carioca, chegou nas quartas de final contra o Vasco, né, Fred? Perdeu nos pênaltis, Cássio. Nos pênaltis, São Januário. 2 milhões só pela participação nas quartas de final. Um jogo único no Campeonato Carioca. Em Pernambuco, o Santa ganhou R$333 mil para jogar o Pernambucano inteiro. O Volta Redonda ganhou 2 milhões pela primeira fase e 2 milhões pela segunda fase, pela participação nas quartas de final. E é um time que também estava na Série B, tá? Para você pensar assim, um time que ganhou Série D e Série C nos últimos anos e, enfim, chegou até na Série B, caiu, mas é, com sobras, o time mais forte do interior do Rio de Janeiro. Depois de Volta Redonda, o Santa vai até o Paraná enfrentar o Maringá. Que há uma hora acabou de passar de fase na Copa do Brasil. Botou R$950 mil no bolso. E que por mais que não tenha feito um bom campeonato estadual, eu acho um time perigosíssimo. Eu acho um time... Veja, toda vez na Série C e Série D, eu sempre
vou trazer esses detalhes. Ganhou 1 milhão aqui, 1 milhão. Porque esse milhãozinho a mais na Série C, na Série D, é muita diferença. O Volta Redonda ganhou 2 milhões, porque jogou as quartas de final. Faz muita diferença na Série C. Esse Maringá arrumou 950 mil reais na Copa do Brasil. Da Série C e na Série D, 1 milhão de reais é muita coisa para você pra contratar um jogador, para segurar uma folha, para não atrasar um salário. Então, assim, é mais um time que conseguiu se capitalizar minimamente, mas que para essa divisão é alguma coisa. E aí volta pro Arruda, enfrenta a Ferroviária, que também joga a 2 do Paulista, assim como a Inter de Limeira. No entanto, nesse momento, a Ferroviária é vice-líder. Tá? Essa também estava na Série B, caiu. Ela, na verdade, foi uma queda que meio que deu uma ré num projeto que é um projeto de muito investimento, tá? No Clube de Araraquara. Assim. É uma das forças da competição, para mim, sem qualquer dúvida. A maior é o Guarani. Só para já passar batido, para mim a maior força dessa competição é o Guarani. Mas esse ano, mais do que nunca, né? Porque ele fez um investimento pesadíssimo, né? Não, tô falando de camisa, do tipo, não, tô falando de receita de tal. De camisa também seria o Guarani. Pelo título, né? Mas por capacidade de investimento, esse ano o Guarani vem muito forte. Agora, Cássio, eu faço uma pausa aqui na 9ª rodada para deixar claro, acho que todo mundo já percebeu, a Série C vai ser sempre jogada nos finais de semana. Não tem quarta, domingo, quarta. Tá? Nem na fase final. Isso. É sempre um meio de semana livre, ou seja, fisicamente é uma competição tranquila para você ter um grupo coeso, até para você poder, Cássio, fazer como o Botafogo da Paraíba está fazendo, apostando em jogadores mais experientes como o Nenê, por exemplo, o Felipe Azevedo, que fez o gol do Capivariano que derrubou o Guarani. Fechou com o Belo. Você ter jogadores experientes numa Série C é bem mais administrável, porque essas equipes têm um meio de semana livre e passa a ter um jogo por semana, é algo bem mais tranquilo. O detalhe é que a 10ª rodada, 11ª, 12ª e 13ª... E não tem nem a Copa do Brasil para intercalar, né? Assim, quase não tem, assim, realmente. Isso. Eu acho que tirando um outro que pode ter uma Copa Estadual, algo do tipo, assim, mas não vai ser o caso do Santa. A Copa do Brasil, Cássio, a 4ª fase da Copa do Brasil, ela é antes do início da Série C. Ou seja, o time que passar da 4ª fase já tá muito bem, meu amigo. Se tiver um time da Série C não tá achando que ruim, ultrapassou a 4ª fase, aí ele tá voando. Detalhe, o Barra e o Paysandu começam na terceira. Né? Então eles aí teriam uma chance maior, porque já largam muito na frente. Pelo título da Série D e o Paysandu pelo título da Copa Verde. O Confiança também, tá? Só para o Confiança como vice da Copa do Nordeste. Também. Isso, verdade. São 3 times da Série C que largam na terceira fase. Cássio, entre a 10ª rodada e a 13ª, tá? São 4 jogos aí. Vai estar acontecendo simplesmente a Copa do Mundo. Série B, Série C e Série D. Assim, realmente... No calendário da CBF, a Série C e D não pararia. A novidade foi que a Série B pediu para não parar. Mas aqui são 4 jogos, porque realmente não tem jogo no meio de semana. Ao contrário da Série B, que vão ser 6 jogos. Tem um detalhe, tá? Essa 14ª rodada pode ser de 11 a 13 de julho. Se for 11... é justamente a final da Copa, mas eu vou nem considerar que vão fazer algo no dia 11. É por isso que eu já desconsiderei. Dia 12 aí. Eu já desconsiderei. Agora, Fred, veja, a última Copa, que é de 22 por causa da temperatura no Catar, ela acabou acontecendo no fim do ano. Então não chocou com o calendário. Aí você volta para 18. 18 parou o calendário. O que não parou em 18 foi a reta final da Copa do Nordeste. E a gente viu como foi. Enfim, 14 parou, que a Copa do Mundo foi no Brasil. Claro, Então, assim... Então, nos últimos 15 anos, a única coisa que você pega algo parecido é ali um resquício da Copa de 18. Talvez essa falta de lembrança tenha batido na CBF, porque eu acho que quando esses jogos chegarem, a falta de lembrança do que é um calendário de futebol junto à Copa do Mundo, quando chegar, eu acho que a galera vai se lembrar. Rapaz, já acabamos de lembrar porque aqui não tem jogo na Copa do Mundo. E ainda mais uma Copa do Mundo que acontece com jogos nos horários da gente.
Tipo, Isso. não é, porque ainda teve aquela Copa, os jogos da Copa são todos de manhã, uma Copa no Japão toda de madrugada, uma Copa toda à noite. Não, a Copa vai ter hora. Cássio, veja só, não vai ter ser horário. fácil. Não vai ser fácil marcarem jogos livre de choque. Não com o Porque jogo tem do jogo, Brasil, tem jogo. obviamente. Não, do Brasil É. também, mas considerando qualquer seleção, tem horário o jogo o dia inteiro, pô. Isso. Vai ser difícil não haver choque. Eu achei bem equivocada essa escolha da CBF. Mas enfim, aí nesse caso, e os jogos, já que a gente está citando jogos de forma nominal, Fred, na 10ª rodada, o Santa vai até o Brusque, que ficou um triz da final do Catarinense, né? Chegou a vencer a Chape do jogo de ida, mas foi mas goleada na volta. Foi eliminado na volta, jogo lá no Augusto Bauer. Volta para receber o Ipiranga do Rio Grande do Sul, que foi semifinalista do Campeonato Gaúcho, foi eliminado pelo Internacional. Cumpriu sua obrigação, concorda? Cumpriu sua obrigação, sem dúvida alguma. Depois vai para o Paysandu, eu coloquei que esses estádios, foi o que coloquei, tá? A tabela básica da CBF não tem estádio nenhum, certo? Só que existem alguns casos que esse é um desses. Porque o Paysandu pode jogar ou na Curuzu ou no Mangueirão. Então, assim, todos os outros só tem uma opção. Tipo, o Guarani não vai jogar no Moisés do Carelli. O Guarani vai mas no caso do Paysandu, eu botei Curuzu assim porque o Paysandu joga lá. Mas, de repente, sei lá, o jogo pode ser no Mangueirão. Isso na 12ª rodada. Na 13ª, o Santa volta para receber o Ituano. Líder da Série A2, Cássio. Isso, o líder da Série A2, ou seja, a Série A2 em peso aí, né? Ituano, Ferroviária e Inter de Limeira. E pronto, e finalmente acaba a Copa, né? Porque, como o Fred falou, não vai ter 11. Vai ser o reencontro, inclusive, da edição da final. O jogo não vai ter... Vai ser lá de novo, na Arena Barra. O estádio foi a final e da o série. Barra que está na final, Cássio, do Campeonato Catarinense, tá? Buscando seu primeiro título, Chape. né? Isso. Jogo seguinte. Rodada. Do jogo seguinte, jogo seguinte contra o Figueirense, rebaixado. Aí é loucura. Isso é uma loucura, pô. Veja, o Barra é do Campeonato Catarinense, é isso mesmo que você ouviu. O Barra está na final e o Figueirense foi rebaixado. Junto com o Joinville. E os dois, há 10 anos, estavam na Série A do Brasileiro, juntos. Impressionante. 16ª rodada vai até João Pessoa enfrentar o Botafogo. Tá? Botafogo que... Sempre com aquela dúvida se vai ter torcida visitante, é muito difícil saber se a polícia paraibana vai... Não, mas se bem que a CBF, o documento da CBF desse ano, ela obriga de toda forma e o jogo pode sair do estádio ou fica portões fechados se não tiver torcida visitante. Eu falei no automático porque estava ficando sem controle. Realmente, cada estado estava fazendo desse jeito. Inclusive, até Pernambuco estava querendo entrar nessa onda. E agora, é por regra da CBF, Fred, não tem isso mais não, tá? Se o estado diz que não pode ter torcida visitante por isso ou por aquilo, então não pode ter nada. Detalhe, eu concordo, tá? Assim, no Campeonato Brasileiro, eu concordo com essa linha. Aí, Cássio, a compensação da tabela do Santa ficou muito pro final. Por isso que eu acho que a tabela do Santa é uma tabela pesada. Porque ele passa até a 16ª rodada quase sempre com 2 jogos a mais fora. Não é um jogo a mais fora, são 2 jogos a mais. Até a 16ª rodada, né? A compensação da 5ª e 6ª rodada... Porque, vamos lá, a 2ª e 3ª vamos colocar na conta de que são 10 fora e 9 em casa. Não tem o que fazer. Certo. Quando a dobradinha, a segunda novo, dobra, 5ª e 6ª, ela demora muito a ser compensada, cara. Concordo. 17ª e 18ª. Ok, é ótimo jogar antepenúltima e penúltima, mas você pode estar morto. Veja, pode não estar morto, como pode estar na situação. Só se ganhar os dois. Aí é tipo, eu vou lembrar do Fortaleza do ano passado, na Série A, que tu falava o tempo todo que o Fortaleza estava com uma pendência de jogo em casa, que ficou durante muito tempo pendente para cumprir, e isso fez com que depois teve um Fortaleza e Grêmio, que o Fortaleza já foi jogar assim meio já ressabiado e tal, só que se ele tivesse jogado o jogo que estava adiado há muito tempo e tivesse vencido, talvez aquele jogo tivesse Eu bati muito nessa tecla no passado. Aí esse caso é parecido, que, por exemplo, se esse jogo tivesse ficado no meio, de repente o Santa pode chegar com uma chance melhor. Porque, veja, se ele na 16ª rodada, Fred, se na 16ª rodada, com 2 jogos a menos na relação entre manda e fora de casa, o Santa estiver dentro do G8, é porque está com a campanha muito boa. Certo? E se ele não estiver dentro do G8, mas estiver
perto de entrar no G8, significa que ele está obrigado a ser 100% desses jogos dentro de casa. Assim, é como se fosse, assim, beleza, finalmente chegaram à sequência de 2 jogos em casa, mas talvez esses jogos cheguem com o time não podendo errar. Assim, é só isso, eu estou só, obviamente, imaginando... Não, e aqui é conjectura, cara. Você analisar a tabela de um campeonato que nem começou é conjectura. Claro, mas ao mesmo tempo que eu digo, é porque o cara vê assim, o que é que eu estou querendo dizer? Dentro desses 2 jogos de defasagem entre ser mandante e visitante, na 16ª rodada, talvez o Santa não esteja dentro do G8 por causa disso. E se ele não está dentro do G8 na 16ª rodada, por causa dessa defasagem, significa que o campeonato já está ali, ó, já está em 10 de agosto, já está na reta final e o time está ali, está num nível de pressão já muito alto e talvez uma pressão mais alta impulsionada por essa defasagem. Realmente, o pagamento desses jogos dentro de casa acontecerem na 17ª, na 18ª, ficou muito cruel. Ficou muito tarde. Maranhão, Cássio, que está disputando a final do Campeonato Maranhense, empatou o jogo de ida. Viu? Mando do Maranhão, inclusive, né? O jogo de volta é no Inhozinho Santos, né? Inhozinho Santos, que também é em São Luís. Isso. Mando do IAP. Mas aí, sei lá, se o IAP vai fazer que nem o Retrô... E o Maranhão vai ter que ir para o Rio Grande do Sul, enfrentar o São Luís no meio da semana. Vai ficar uma semana pesada. Não é só ir para o Rio Grande do Sul, não. É para o interior do Rio Grande do Sul. É pousar em Porto Alegre de lá, meu amigo. Dá teu jeito. E o Caxias, Cássio, que caiu nas quartas do só, campeonato. Se Marcelo Cabo for treinador desse dia, o Caxias é o líder. Que desde que chegou no Caxias, Cabo só acumulou derrotas. Né? Veja, eu acho assim que beira... Impossível, não, que tem coisas muito... Mas é um tanto improvável que Marcelo Cabo seja o treinador do Caxias nesse dia. Se for, ele deu jeito. Exato. Não, pra estar até lá, realmente você tem que ter dado jeito, porque largou muito mal. O trabalho dele é muito ruim no Caxias. E para fechar a primeira fase, tá? O Santa vai até Anápolis, enfrentar o Anápolis, que caiu nas quartas do Campeonato Goiano, mas fez sua parte também, tá? Então, Cássio, essa é a primeira fase, e aí, classificando, já vai em sequência, né? Não tem nenhuma pausa, não tem nenhum intervalo, já segue nos finais de semana, nos 6 finais de semana seguintes. Isso, 5 de setembro, 12 de setembro, 19 de agosto, 19 de setembro, naturalmente, 19 de setembro, 26 de setembro, 3 de outubro e 10 de outubro, a 6ª rodada. A data básica, né? Porque aí ela pode ser desmembrada. E a final, primeiro, a segunda fase eu vou explicar rapidamente, passam 8, né? São 2 quadrangulares, e aí aquele cruzamento olímpico para separar, para ficar primeiro, quarto, quinto e oitavo em uma chave, segundo, terceiro, sexto e sétimo na outra. Detalhe, são os grupos B e C, porque esse grupo, primeira fase é o grupo A. E de volta, 6 rodadas, todo mundo começa zerado, você não traz nada da primeira fase. Os 2 maiores pontuadores de cada quadrangular sobem de divisão e os 2 líderes disputam o título nos dias 18 e 25 de outubro. Aí tu fala, pô, o que é que o título vale um lugar, além de valer troféu do título, vale o lugar da terceira fase. A partir de agora não é só perfumaria, não. Você ganha uma classificação avançada na Copa do Brasil, para quem de repente não tem nem vaga na Copa do Brasil, ainda ganha uma vaga e ainda ganha um lugar. Fred, façando rapidamente aqui um histórico do Santa. Essa é a 8ª vez que o Santa joga a Série C, certo? A última tinha sido em 2021. Até agora, as participações foram em 2008, quando ele cai pela primeira vez, né, de 2007 na B. Joga 2008. Aí, depois, 2012, 13 ele foi campeão. Foi o único acesso do Santa Cruz até hoje e subiu como campeão. 18, 19, 20 e 21. Ou seja, chegou a jogar 4 anos seguidos e depois caiu para D, né? Aí passou esse tempo lá e só agora está voltando. Somando todas as participações anteriores, o Santa já fez 136 jogos na Série C, com 51 vitórias, 44 empates e 41 derrotas. É isso, um histórico já longo, né, do Santa Cruz. Não precisa para ter orgulho, não. Isso aí falar assim, isso é só para... E nas divisões de baixo do futebol brasileiro. Veja só,
A gente ainda vai analisar mais sobre o Santa Cruz em novos vídeos aqui no feed, porque como o Cássio chegou a dizer dentro desse vídeo, o Santa Cruz, horas antes da gente fazer essa análise de tabela, anunciou Claudinei, The Last Dance. Claudinei voltou ao futebol do Recife. Não. O Last Não Dance vale tem que ser não, no esporte. vale não. Tem que ser no esporte. Tem que ser no esporte. Mas o Santa anunciou Claudinei Oliveira, que eu acho, Cássio, um ótimo nome. Você sempre foi. Veja, um torcedor do Santa tá chegando aqui. Fred sempre foi entusiasta de Claudinei e eu sempre fui um crítico de Claudinei. Então, assim, eu nunca. Assim, é só ver porque já treinou o esporte 2 vezes, deixou saudade no homem aí, aparentemente, tanto que ele tá falando less desse, e eu nunca tive essa saudade toda, não. Mas essas participações de Claudinei foram nas séries B e também IA. Ele fez aquele ótimo início de Série A, Cássio, em 2018. Mas aí a teimosia dele, enfim. Mas enfim. Foram várias coisas ali. Foram vários. Teve Anselmo, enfim. Obrigaram o jogador a jogar. Foi complicado algumas coisas. Foi complicado. Mas enfim. Família Bastos. Família Bastos. Mas, como eu sendo justo, são 2 passagens e 2 divisões acima. Talvez na C, talvez ele sobre. Vai saber. Talvez ele seja um treinador, talvez ele seja um nome assim mais competitivo do que a média da Série C. Na B eu acho que não funcionaria. Na A acho que já ficou muito distante, mas na C talvez funcione. Cássio, só para deixar claro e explicar a minha visão sobre Claudinei, é óbvio que tem uma parte aqui que é brincadeira, delescência, essas coisas, porque obviamente, do trabalho que ele teve no esporte, que é um referencial mais positivo de 2018, muita água já rolou e ele não surfa seus melhores momentos desde então. Exato. Mas para essa prateleira que o Santa habita, eu acho Claudinei um treinador com uma boa margem de segurança. Eu não vejo Claudinei chegando no Santa Cruz e colapsando. Eu acho que ele vai dar ao Santa Cruz uma nota 7, digamos assim, de organização de casa, de organização de time, de postura defensiva. Uma nota 7 que, para um time com camisa, que é o caso do Santa, numa Série C, às vezes a nota 7 é o suficiente. Talvez, ou mais do que talvez, muito possivelmente, ele não vai fazer o Santa encantar, ser impositivo, ser ultra ofensivo. Mas nenhum dos nomes que o Santa Cruz vinha especulando são treinadores conhecidos pela ousadia. Dos nomes que saíram, deixa Claudinei mesmo. É exatamente isso, Cássio. Pronto, você chegou direto ao ponto. Mas aí vou falar do mesmo jeito que eu analiso os outros. Isso para mim não é suficiente. Porque aí eu vou pela escolha de Roger do Sport. Aí chegou assim, foi a mesma coisa. Dos nomes que estavam falando, deixa Roger. Mas isso não significa que... então beleza. Eu não gostei da contratação de Roger. Mas teve um momento que os nomes foram aparecendo e disse, é melhor Roger. Mas isso é melhor Roger do que o que estava aparecendo, não significa que, então a contratação ok. Eu acho que o Sport poderia ter tido um técnico melhor para a Série B. Essa talvez seja a mesma lógica do Santa. Talvez até, embora com uma chance de acerto talvez maior. Porque Claudinei talvez seja mais testado numa Série C do que Roger numa Série B, por exemplo. Mas, enfim, estou querendo fazer só esse comparativo, porque eu acho que dentro dos nomes que estavam começando a aparecer relacionados ao Santa Cruz, Claudinei me parece o melhor. Mas, se você colocar todos os nomes na mesa, incluindo de Claudinei, não quer dizer que eram grandes nomes para o Santa Cruz. Cássio, eu vou dar um exemplo aqui. Marcelo Fernandes, campeão com a Ponte Preta. Você acha que seria melhor ou pior? Eu acho muito pior que Claudinei. Eu prefiro o Claudinei. Mas aí que tá. E olha que é o atual campeão. Então, eu prefiro o Claudinei. É um cara, veja, atual campeão com um clube sem pagar R$1 de salário. Assim, mas com um melhor elenco assim, disparado da competição. Mas conseguiu segurar o elenco. Conseguiu. Então, isso é importante também. Isso faz o Santa Cruz enfrenta problemas financeiros, ou seja, tem um cara que conseguiu. Então, assim como o Claudinei, você estava falando, na carreira, ele em algum momento foi se perdendo. Esse de Marcelo Fernandes ser algo tão recente, isso pesa a favor dele. Você pode, como treinador, porque nem tudo é. Como treinador, cara, Lisca. Como treinador não entende de futebol, mas não é só isso. O cara tem que ter uma gestão de outros aspectos.
talvez como treinador, como organizador, talvez Claudinei, sei lá, talvez seja superior que Marcelo Fernandes. Mas em relação a um comando de um grupo, e sobretudo no presente, tendo vendo os trabalhos mais recentes, eu acho que Marcelo seria um nome melhor. Mas também eu iria com Claudinei. Mas também não confio muito em Marcelo, não. Mas é isso, tá? Não, nesse aspecto, talvez disso eu não lembro de reclamar de Claudinei, não. De todos os nomes que foram especulados no Santa Cruz, tinha um que não é muito convencional, que é o de Lisca, que eu acho um bom nome, e foi pro Botafogo. E para mim o meu segundo já era Claudinei. Agora, eu entenderia se o Santa fosse na linha de pegar e apostar em um jovem, desses jovens treinadores que vão surgindo, conceitual, para ser impositivo. Agora, Cássio, depois do que a gente viu nesses primeiros 2 meses, não dá. com o elenco que tem, horroroso, precisando de uma mudança, não vai ter de onde arrumar dinheiro, Cássio, para fazer um grande elenco. É melhor entregar isso nas mãos de Claudinei mesmo. Eu acho que o Santa acertou. A cozinha com Electrolux e Brastemp vai organizar. É isso. Mas bronca vai ser sair disso depois. Aí ele fecha com isso e fica... Até porque pelo menos o goleiro acharam, né? Nesse último jogo, acharam o goleiro para começar. Eu vou falar a mesma coisa que eu disse na live. O torcedor do Santa precisa, nesse momento, torcer para que Gabriel não seja aquela... para que ele seja aquela atuação. Porque o comparativo dele está um jogo. Ele vai ter o próximo jogo, é contra o Souza, da Copa do Brasil, jogo importantíssimo, inclusive. E torcer para ele realmente, o jogo com o mando do Santos, o jogo na Arena Pernambuco, provavelmente. E são três meios de semana seguidos se o Santa for avançando. Sempre em casa, tá? Só que o último seria contra o CRB, mas todos os jogos seriam com o mando do Santa Cruz. Veja, se Gabriel... O segundo já, Cássio, contra o CRB. O segundo contra o CRB já é... Tá. Sim. Vou abrir aqui. Se mantendo perto do nível que ele mostrou contra o Náutico, eu acho que aí o Santa Cruz já começa... A própria cozinha que eu falei agora, de Claudinei, já começaria arrumada antes dele chegar. É isso, tá? Dessa forma a gente fecha esse vídeo aqui. Vamos ter desdobramentos, como eu falei aqui. A gente vai analisar mais essas mudanças que o Santa Cruz está atravessando. Vamos trazer Arthur, vamos trazer Gabriel Itajara aqui com a gente para aprofundar a mudança de treinador, mudança na gestão de futebol e, obviamente, mudanças de peças, tá? Como vocês estão percebendo, a gente não fez esse vídeo no nosso estúdio. Uma virose pesadíssima varreu o 45 minutos aí nos últimos 6, 7 dias. Cássio foi o primeiro a sentir a virose, mas sobreviveu com muita raça ali no final de semana. Eu caí do sábado pro domingo e ainda tô aqui, vocês estão percebendo pela voz, atravessando. Espero... Eu já vou cair pro mute aqui, já deu uma tossir aqui no mute. Eu espero estar saindo dessa virose, pelo menos em condição de voltar pro estúdio nessa quarta-feira, assim como o nosso diretor de estúdio, João Trigueiro, também tá morto, tá? Mas a gente precisava trazer alguns conteúdos, esse vídeo era um deles. Então eu agradeço demais. Fala, Cássio. Só para dar a informação correta da Copa do Brasil, é contra o Souza, né? Aí na segunda fase, como você falou, contra o CRB, mas na verdade vai esperar o vencedor de CRB e Porto da Bahia. O Porto da Bahia que eliminou o Serra Branca da Paraíba na primeira fase, né? E do outro lado, pode ser Imperatriz, Amazonas, Figueirense ou Azures. Na verdade, já andou isso, já está na metade da lista, porque esses confrontos vão acontecer também. Mas, enfim, essa é a tabela do Santa Cruz na Copa do Brasil, como o Fred falou, nas próximas semanas, antes dessa largada na Série C. Tudo em sequência. Então, até a Série C ser um problema para a Claudinei, ele tem esses jogos aí da Copa do Brasil. Perfeito. Queria agradecer a atenção, a audiência de cada um de vocês, tá? Se gostaram do vídeo, deixa a curtida, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, é muito importante para o nosso trabalho. Como vocês já perceberam, já que quando a gente grava remoto, nossos nomes ficam na tela, eu sou Fred Figueroa, estou aqui ao lado de Cássio Zirpoli, a edição desse programa é de Márcio Souza. Grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.